Quero cumprimentar a todos, umas cordiais saudações em Cristo, a todos que estão nos assistindo. Nós estamos ao vivo na nossa primeira, nossa CEAPED, Sala Especial de Estudos Avançados da Palavra de Deus. Estamos ao vivo. Eu peço que todos sejam bem-vindos para mais uma live. Glórias a Jesus por este momento. E o tema do nosso estudo de hoje vai ser o amor no conceito bíblico e na filosofia de Platão. Nossos textos básicos de Bíblia, nossos textos bíblicos de base, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 Pedro 4:8. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. João 13:34. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos capítulo 12, versículo 9 e o 10. O amor cantado, escrito em prosas e versos na música, nos contos românticos, na filosofia, no teatro, na dança, entre as pessoas, também expresso nas escrituras sagradas. Na visão filosófica, dentro do conceito grego e também na vivência popular. O conceito do amor é divino, transcende o nosso modo de pensar e agir. Nosso modo de pensar e agir não dá para mensurar o tamanho e a profundidade deste amor. O amor quebra todos os paradigmas de uma sociedade apática, porque não se trata de um mero conceito humano. O amor é em Deus como Deus é amor. Este amor é uma das suas maiores formas de nos relacionarmos com Ele. Entre nós, o amor deve ser voluntário, fraternal, verdadeiro, a ser vivido, acima de tudo, como um mandamento divino. Portanto, se o nosso amor não for real, sincero, então não é amor. Nós vamos entrar hoje, não vamos aprofundar no conceito filosófico, a filosofia de Sócrates escrito por Platão, mas vamos dar uma breve passagem, depois nós vamos entrar um pouco nas escrituras sagradas. Lembrando, meus queridos irmãos, que aqui nós não temos uma regra denominacional, todos são bem-vindos. Você de qualquer ministério, seja católico, seja espírito, seja protestante, se a sua igreja for pentecostal, se a sua igreja for batista, presbiteriana, que nós não temos barreiras denominacionais. Então, todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. O que é o amor segundo Platão? Segundo a National Geographic Brasil, de dezembro de 2022, a visão de Platão, através do discurso de Sócrates, diz que o amor não pode ser considerado um Deus, ou um ser intermediário. De acordo com ele, quem ama deseja algo que não tem. Logo, o amor é uma carência, não sendo bom nem mal, nem belo nem feio, nem sábio nem ignorante. Ele é uma potência que se situa entre o divino e o humano. Então, no conceito de Sócrates, o amor, então, para os gregos daquela época, o amor ele situa entre o divino e o humano, ou seja, o amor de Deus ele transita entre nós. Embora muitos talvez não percebam, então nós vivemos uma humanidade um pouco assim, fora do propósito de Deus, porque quem ama não faz mal ao seu próximo. Então, se o mundo ele está um pouco desregulado, o mundo está um pouco caótico, violento, é porque falta um pouco desse amor. Então, já os gregos naquela época, eles já tinham esse conceito de o amor e o divino sempre havia uma relação. Então, eles pensavam dessa forma. O amor é o caminho. Segundo a Nova Acrópole, a ideia de Sócrates, em sucessão de Platão, de que o amor é o caminho. Nexo, ou seja, ligação, vínculo de união com isso que a humanidade chama de perfeito divino. Então, hoje, se o conceito do amor está um pouco assim desajeitado, ele está um pouco assim diferente daquilo que Deus quer, mas toda a humanidade tinha que viver esse perfeito
esse perfeito divino que é o amor de Deus entre nós. Então, o amor não é algo simplesmente falado, mas o amor tem que ser vivido na prática. Não é o amor somente entre religiosos, o amor somente entre a família. Esse amor que Deus quer conosco é o amor que ele está numa fraternidade universal. Ele não tem denominações de cor, de raça, de sexo. Então, todo ser humano ele tinha que amar uns aos outros. Depois nós vamos ver que esse amor também vem como forma de mandamento. Ele serve como conexão e comunicação que enche o vazio que existe entre o visível e o invisível. Então, quando você não ama, você sente uma carência, você sente uma necessidade de ser amado por alguém. Você sente uma necessidade de amar e também de ser amado. Quando nós não temos um amor correspondido, então nós vivemos como se fosse um vazio nas nossas vidas. Então, esse vazio ele pode ser preenchido com amor sincero, um amor voluntário e um amor fraternal. A Nova Acrópole é uma organização sem fins lucrativos presente em todo o mundo e foi fundada em 1957. Então, esse é um pensamento dessa associação, da Nova Acrópole. Ele foi fundado por George Anvil de Vaza, Reis primeiro como uma escola de filosofia, mais tarde como uma organização internacional dedicada a estudos filosóficos e sua prática. Está lá no Wikipedia. Qual é o significado do amor platônico? Às vezes surge brincadeira, mas esse amor é um amor platônico, e a gente precisa ter um amor verdadeiro. Mas o que é o amor platônico? Então, o amor platônico, nada... dentro do conceito de amor, se tornou bastante comum a expressão amor platônico. Ou seja, se é platônico, então vem de Platão. Mas qual o significado desse amor platônico? O significado desse amor está ligado ao de um amor que não é correspondido ou se mostra inalcançável. Está conectado com o que dizia Platão. Para a Organização de Filosofia Internacional, a expressão amor platônico também pode ser entendida até hoje como o amor espiritual e o amor que transcende. Se você pedir para alguém descrever o que ele sente como amor, dificilmente a gente tem uma palavra para descrever o amor que você sente e o amor que você recebe. Como esse amor ele parte de Deus para o ser humano, então ele é algo espiritual, ele é um amor espiritual que transcende. Então o amor ele não está simplesmente na conexão física, na conexão pessoal. Ele vai mais além do que isso. Ele é algo para ser vivido com pureza, com sabedoria, sabe, um amor sincero, verdadeiro. Então, por isso que esse amor transcende. E Deus, a Bíblia diz que Deus prova esse amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor de Deus, ele transcende a nossa forma de pensar, porque é muito forte. O amor, segundo Salomão, diz que o amor é mais forte do que a morte. O amor torna possível o impossível. O amor impossível, como diz, mas na realidade é exatamente o amor que torna possível o impossível. Por exemplo, quando o homem cai em degradação devido ao seu pecado, o homem estava perdido, não tinha mais solução. O homem desobedeceu o seu Criador, entrou por caminhos que o distanciou mais e mais do seu Criador, então o homem ele foi deixado por conta dos seus pecados. Mas Deus, como ele não quer que nenhum de nós se perca, o que Deus fez? Ele promete que Jesus Cristo veio para nos salvar. Então, esse amor que Deus nos dá através do seu Filho é uma prova do seu grande amor para conosco. Como a Bíblia diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o nosso amor, ele tem que ser provado na prática. Como diz o apóstolo Pedro, o nosso amor não pode ser só de palavras, mas o nosso amor tem que ser de ato, de verdade. Mas como que eu posso provar esse amor? Eu posso provar esse amor na minha convivência. Ainda que seja uma expressão, uma opção abstrata de não ter como provar, mas simplesmente por você reconhecer que uma pessoa merece o seu amor e que você merece o amor dela, então esse amor é correspondido. Então Deus, o homem agora peca, ele perde o seu direito de filho legítimo, ele passa a ser agora um pecador, ele precisa se reconciliar com Deus, então Deus prova esse amor para conosco. Então ele envia seu único filho, e através do sacrifício, Deus nos resgata, então o seu amor é provado na morte do seu filho.
Também o que nos faz sentir irmãos acima das diferenças, diz a instituição. Então, a Nova Acrópole, essa organização filosófica, ela diz que nós temos que nos sentir irmão acima das diferenças. Então, não vamos ver essas diferenças de cor, de raça, de sexo, de opção sexual. Cada um tem sua vida para fazer o que quiser. Mas eu não posso deixar de amar o meu irmão, porque o irmão não anda como eu. Eu não posso deixar de amar uma pessoa que tem os seus transtornos de personalidade. Eu simplesmente preciso amar esse irmão, independente de quem ele é. Eu não posso amar somente aquele que me ama, mas eu tenho que amar justamente aquele também que não me ama. Essa é a vontade de Deus. Porque se eu amo só o meu irmão e não amo o meu próximo, então esse amor não é verdadeiro, porque Deus me amou, ainda que eu não amasse a Deus, porque se eu amasse a Deus, eu já teria nascido e vivido nos caminhos de Deus todo esse tempo. Mas a maioria das pessoas vivem muitos anos, e depois de muitos anos que a pessoa tem um encontro com Deus, então aquela pessoa não nasce já servindo a Deus. Então Deus deixa todo esse tempo a gente distante dele, mas o seu amor nos atrai, então nós passamos a ser agora filho por adoção. Então, eu não posso amar só aquele que me ama. Eu tenho que amar justamente aquele que não me quer bem. É difícil de entender o amor de Deus. O amor de Deus é esse. A contribuição de Platão, segundo Sócrates, nos dá uma direção no conceito filosófico, que significava que o amor para os gregos, da era socrática e platônica, então temos também a contribuição que nós já falamos da Nova Acrópole. Isso nos serve de contrabalanço ao considerarmos dois pensamentos. Então, veja só, nós temos o pensamento filosófico, nós temos o pensamento das Sagradas Escrituras. Então, as Escrituras vêm primeiro do que o conceito filosófico, as Escrituras vêm primeiro do que a filosofia para os gregos. Então, antes que houvesse filosofia, o amor de Deus já existe. O amor de Deus existe em Deus. Então, para saber mais, eu deixei aqui o site National Geographic, /.com História. Então, você pode acessar lá e você tem mais informações. O amor de Deus transcende o nosso modo de pensar e de agir. Então, tudo que eu faço em relação ao meu próximo, na questão do amor, mas o amor de Deus, ele transcende esse meu modo de pensar e esse meu modo de agir. Uma profundidade do conceito do amor num plano das palavras do sagrado, o amor é em Deus. Então, se você for buscar a fonte do amor dentro da humanidade, você não vai encontrar em lugar nenhum. Você só vai encontrar a origem do amor no próprio Deus. Ou seja, quando Deus é, o amor já é com ele. Então, o amor faz parte de um dos maiores atributos que Deus tem, é o amor. Porque se não fosse o amor dele, dificilmente nós estaríamos vivos hoje. Diferente de qualquer objeção, de quaisquer méritos de pensar, segundo nossas bases humanas. Entende o amor de Deus que transcende a nossa pequenez maneira de ser, de pensar e agir, se estivermos na comunhão divina. Quando eu estou ligado com o Criador, quando eu estou ligado com o Altíssimo, eu entendo o amor dele para comigo. Porque Deus é um Pai. Deus é Pai que nos assiste, que nos acolhe quando nós estamos necessitados de uma ajuda. Por exemplo, se você passa uma depressão muito forte, e você crê que Deus não quer que você seja uma pessoa deprimida, você busca ele com sinceridade, ele tira você da depressão. Quantas pessoas estão para cometer um suicídio e alguém fala assim, olha, Deus te ama, e aquela pessoa para, reflete um pouco, de repente ela deixa de cometer um suicídio porque alguém diz que Deus o ama. Então Deus é assim. É difícil entender o amor de Deus, porque o amor de Deus, como nós estamos dizendo, transcende o nosso modo de pensar. Eu posso pensar tudo, mas eu não entendo esse amor de Deus. Como que pode um Deus tão santo amar uma pessoa tão miserável como ser humano quando ele comete os seus delitos? O amor de profundo relacionamento com o Altíssimo, o apóstolo João afirmou que Deus é amor. Então, o apóstolo João, ele não disse assim que o amor está em Deus e que Deus está no amor, não. O apóstolo João, ele escreveu, ele afirmou na sua carta que Deus é amor.
Então você vê que todos os atributos de Deus, de grandeza, de personalidade, da sua existência, então todos os atributos que Deus tem, está em Deus. Mas Deus, quando ele é, o amor já é com ele. Então a origem desse amor divino está no próprio Deus. Então ele reparte esse amor dele para conosco e nós passamos então a viver o amor de Deus nas nossas vidas. Para entendermos este amor, temos que estar arraigado nele. Eu só posso entender o amor de Cristo na sua profundidade se eu estiver alicerçado nele. Porque então eu tenho uma conexão com o divino. Então eu tenho um Deus que me assiste. Mas para que Deus me assista, eu tenho que me submeter a ele como um filho. Eu tenho que me expurgar dos meus pecados e aceitá-lo como meu Salvador. Então, a partir desse contato que eu tenho com o Altíssimo, então eu vou conhecer com mais profundidade o amor que ele tem para conosco, para comigo também. Só conhece a Deus quem ama de verdade. Antes de eu colocar o texto, eu quero dizer para vocês o seguinte: você só conhece a Deus se você entender que o amor dele deve ser transmitido dele para você e você para alguém. Se você sabe amar alguém, então você conhece um pouco a Deus. Agora, eu não posso amar só aquelas pessoas que me fazem bem, como eu já havia dito. Eu tenho que amar o meu inimigo. Porque Jesus falou assim, olha, lógico que a gente vê que ele está fazendo uma parábola ali, uma comparação, e falou assim, se alguém te ferir de um lado do seu rosto, você dá o outro. Ou seja, o amor não pode revidar a uma ofensa. Se toda ofensa que eu tenho eu for revidar com raiva, com ódio, então o amor não está em mim. Então, se eu amar só quem é bom, como que aquela pessoa que é mal, ele vai se sentir amado para ele deixar de ser mal e passar a ser bom como você é? De passar a ser uma pessoa de personalidade boa como você é? Então, eu preciso amar o meu inimigo, que amanhã ele pode se tornar o meu irmão em Cristo, ele pode se tornar o meu amigo em Cristo. Como diz o apóstolo João, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se você tem uma diferença com alguém, fala assim, eu não amo essa pessoa de jeito nenhum, eu morro, mas não consigo te amar. Então, você precisa conhecer a Deus, porque quem conhece a Deus sabe amar. Porque a Bíblia diz que Deus, conforme João escreveu em 1 João 4:9, se não me falha a memória, que Deus é amor. O amor divino, ele passa a ser condicional. Só conhece a Deus quem de fato ama, para usufruir desse amor divino. Por que o amor de Deus, no nosso pensamento, ele é condicional? Porque eu preciso amar a Deus, e se eu não amar o meu próximo, então eu não amo a Deus. Então, por que é condicional? A condição de Deus é que eu o ame, e que ele me ame, e que eu amo também o meu irmão. Que eu amo também o meu inimigo. Ah, mas eu tenho essa religião, aquela outra religião não serve a Deus. Não tem problema. Eu preciso amá-lo também. Independente da sua religião, independente dos seus atos, eu não estou aqui para julgar o ato de ninguém, não estamos aqui para julgar a religião de ninguém. Jesus amou a todos. Jesus amou a prostituta, Jesus amou o ladrão, Jesus amou o mendigo, Jesus amou os cegos, ele amou gente de tudo quanto foi jeito. Agora, por que eu vou selecionar os meus amigos para amar se Jesus me amou quando eu não valia nada também? Eu era uma escória da sociedade. Eu não prestava, como todo mundo sabe, a gente se converte quando a gente vê que o poço está muito fundo, ou a gente se converte, então a gente acaba de afundar. Mas ninguém é santo a ponto de rejeitar uma salvação em Cristo. Todos nós precisamos de um Salvador. O amor de Deus nos salva, independente de quem nós somos. Se eu sou um marginal ou não, se eu sou um prostituto ou não, se eu sou um ladrão ou não, Jesus perdoa os meus pecados, de tantos delitos maus que eu tenho, ele perdoa e passa a demonstrar o amor dele para conosco. Então eu tenho paz, eu tenho uma vida de felicidade, eu tenho uma vida boa para ser vivida, debaixo desse amor que Deus é. Então eu preciso amar o meu próximo a semelhança que Deus nos ama. Então, se você ama a Deus, a Bíblia diz, então você tem que amar também o seu irmão, você tem que amar também o seu inimigo. Então, assim seja sobre nós, o amor de Deus, que todo o nosso ser seja imerso neste amor tão sublime demais. Nós vemos, a gente vê nas reportagens, a violência que o mundo está vivendo, a violência só tende a aumentar, porque nós estamos entrando nos tempos trabalhosos, os tempos difíceis. Então, a tendência é só piorar.
Porque na época de Sodoma e Gomorra, o mundo de Sodoma e Gomorra estava um caos. Tanto mal que era aquela civilização que Deus precisou destruir. Desceu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, e ela foi subvertida no fogo. Acabou tudo debaixo de fogo. Só sobreviveram algumas pessoas. Então, o mundo hoje, ele também está reservado para um caos no total, que vai chegar uma hora que Deus não vai suportar mais de tantos pecados e delitos, então o fim vem. Então, o fim vem, então nós precisamos, antes que esse fim chegue, eu me aproximar de Deus, aceitá-lo como meu Salvador, para viver esse amor que ele tem para conosco. Não custa nada. Você simplesmente deixa o seu pecado, você deixa as suas más ações e passa a ser uma pessoa sem cometer nenhum delito, e você recebe a Cristo como Salvador. Esse amor de Cristo vai ser implantado na sua vida e você vai ver uma vida diferente. Você vai ver uma vida de paz, uma vida de felicidade, apesar das dificuldades, mas com Deus nós vencemos as dificuldades. Devemos nos expurgar de tudo que é mal em nossa vida para que, de fato, vivemos este amor de Deus entre nós e também com o nosso próximo. O conceito do amor segundo as Escrituras. O amor dentro da possibilidade divina é o centro que torna possível aos homens. Quem não ama assemelha-se a um bruto, cujo sentimento está distante da proposta do Criador por ser ele o verdadeiro amor. Então, infelizmente, a gente vê pessoas que não amam, pessoas que querem o mal do outro. Você vê pessoas que odeiam as pessoas. Então, essa pessoa que não ama, infelizmente, ele é um bruto. Ele é um ser, assim, distante da proposta de Deus. Mas se essa pessoa é um bruto que não ama, ele se curvar diante do Criador, Cristo perdoa o seu pecado, ele passa a ser uma nova criatura. Segundo aos Coríntios 5:17, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. A Bíblia não veio chamar somente os justos para o arrependimento, mas também os injustos. O amor supostamente vivido na coletividade ou em sociedade que deveria seguir os preceitos de Deus. Essa humanidade tem Deus como seu Criador, logo precisa ou precisaria viver o amor sincero sem nenhuma barreira. Se você perguntar para qualquer pessoa, olha, você ama a Deus? Ah, lógico, claro que eu amo a Deus. Você serve a Deus? Ah, eu sirvo do meu jeito. Mas se você serve a Deus do seu jeito, não é do jeito que as Escrituras pedem para que nós o servamos, então eu preciso pensar bem. É justamente a conversão, é isso, eu tenho que dar uma volta, eu tenho que entrar no caminho direto. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se essa sociedade que está se deteriorando nos seus delitos, nos seus pecados, que está se tornando quase irremediável, a única saída é se achegar a Cristo e viver o amor que ele tem para conosco. Porque o amor é proveniente dele, para a união fraternal, sincera, como diz as Escrituras. Olha, irmãos, o homem, ele pode criar certos preceitos, o homem pode criar até uma religião. Tem um dicionário de religiões que tem mais de 1000 religiões no mundo, muito mais de 1000 religiões. Cada religião prega a Deus de um jeito. Cada religião prega o seu ponto de vista diferente. Mas, para mim, não deveria existir essas religiões. Deveria existir somente as Escrituras Sagradas e todo mundo obedecer às Escrituras Sagradas sem placas denominacionais. Porque Deus não veio trazer placas denominacionais. Deus fundou a sua igreja. Nós não podemos colocar um sobrenome na igreja de Cristo. Nós temos que seguir a igreja mãe de Jerusalém e ela permanecer até hoje. Mas mesmo que existam as barreiras denominacionais, nós temos que servir a Deus, independente de qual placa que nós servimos a Deus, seja uma igreja X, igreja Y, não importa. Mas eu preciso servir a Deus dentro da igreja que anda dentro dos preceitos das Escrituras Sagradas. Porque a Bíblia diz no Salmo 133, o versículo 1, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Quando o salmista escreve esse salmo, ele está falando das tribos de Israel, porque havia um certo desconforto entre as tribos de Israel. Havia algum desentendimento entre as tribos. Então o salmista diz que viver em união é algo suave, é algo bom e suave. Se a humanidade vivesse essa união em Deus, se a humanidade vivesse essa união em Cristo,
o mundo não seria como é. Nós seríamos mais humanos, nós seríamos mais calorosos em relação a amar ao próximo e amar também os nossos, consequentemente. Infelizmente, esse amor não está sendo considerado correspondido porque as condutas humanas universalmente se divergem. Por exemplo, eu não posso tirar a vida do meu irmão, por interesses nenhum. Então, quando eu quero ter vantagem sobre o meu irmão, eu tiro a vida de um meu irmão, esse irmão nessa fraternidade universal, então estou fora dos propósitos do amor de Deus. Porque quem ama não tira a vida do próximo. Quem ama não deseja o mal do seu próximo. Uma interrogação bem oportuna. Sabemos que os 10 mandamentos são de suma importância para toda a humanidade, independente do seu credo religioso. Todos deveriam conhecer e vivê-los na prática da vida diária. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não conheça os 10 mandamentos. Lógico, de cor você pode não se lembrar, mas de um dos 10 mandamentos você lembra. Mas se a gente conhecesse os 10 mandamentos e nós os colocássemos em prática, a humanidade colocasse em prática, o mundo seria diferente. Mas Jesus, certa vez, estava fazendo o seu discurso com aquele povo à sua volta. Um doutor da lei interrompeu o discurso de Jesus e fez uma pergunta um tanto capciosa. Esse doutor da lei, ele era versado nas Escrituras. Ele tinha conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento. Mas ele vai fazer uma pergunta para Jesus, sabendo que aquela pergunta era capciosa, sabendo que aquela pergunta não era uma pergunta inocente. Então ele faz a seguinte pergunta. Então um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Olha, se ele é um doutor da lei, ele conhece a lei. Mas então essa pergunta chega para Jesus, uma pergunta um tanto opressora para Jesus. Então, Mateus, no capítulo 22, versículo 35, 36, ele narra essa pergunta desse doutor. Jesus nunca deixou ninguém sem uma boa resposta, não causava polêmica, nem tentava persuadir ninguém com mero discurso humano. Suas palavras tinham e têm poder. Nós podemos ver a sua palavra, as palavras que eu disse são Espírito Divino em João, capítulo 6, versículo 63, a parte B. Os 10 mandamentos a ser vivido na prática de 2. Embora muitos não sabem, não creem dessa forma, mas a pergunta do doutor da lei ainda repercute numa sociedade distante do propósito desses grandes mandamentos que Jesus lhe respondeu. Então, em relação à pergunta do doutor da lei no slide anterior, e Jesus lhe disse, Jesus respondendo para o doutor da lei, Jesus disse, e Jesus lhe disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que Jesus faz? Ele toma os 10 mandamentos e faz um compacto de 2 mandamentos. Quando ele disse assim, para o doutor da lei, que deveria amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, ou seja, de todo o seu ser, e de todo o teu pensamento, ou seja, a sua racionalidade, aí Jesus disse para o doutor da lei, este é o primeiro grande mandamento. E o segundo mandamento, ele disse para o doutor da lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, quem não ama de fato a Deus, não ama de verdade o seu irmão, infelizmente não está vivendo de acordo com esses 2 mandamentos divinos. Então, o que Jesus fez na resposta? Jesus, educadamente, então ele deixa esses 2 mandamentos. Por quê? Se eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu sentimento, eu não vou tirar a vida do meu próximo. Eu não vou assaltar o meu próximo. Eu não vou discutir, brigar com o meu próximo. Agora, então, esse é o primeiro grande mandamento. Porque quem ama não faz mal para o próximo. Quem ama de fato a Deus e tem Deus como o centro da sua vida, então essa pessoa não pode desejar o mal do seu inimigo. Agora, o segundo mandamento, esse é o mandamento que se a humanidade, independente da sua religião, independente da sua crença, se todo mundo amasse o próximo como a si mesmo, como eu já disse, o mundo seria melhor. Mas o que nós fazemos hoje? Existem os grupos que amam determinadas pessoas, outro grupo ama determinadas pessoas. Não foi isso que Jesus disse para o doutor da lei.
Ele não classificou o tipo de pessoas que nós teremos que amar. Ele simplesmente diz assim, amarás o teu próximo. Então, quem é o nosso próximo? É a pessoa que está do seu lado, a pessoa que vive com você, a pessoa que é seu vizinho, a pessoa que trabalha na sua empresa. Este é o próximo. Então, portanto, tal ato vivido não corresponde ao verdadeiro amor. Então, se eu não tenho a Deus de todo o meu coração, de toda a minha vida, todo o meu sentimento, e eu não amo o próximo, então eu estou fora do plano do amor de Deus para a minha vida. O amor como novo mandamento. A faculdade que Jesus presidia não tinha por objetivo ensinar os preceitos da lei, que era cheia de regras. Muitas delas não eram vividas como deveria. Os ensinos do mestre tinham por objetivo formar discípulos para propagar a sua palavra com amor ao próximo. Então a lei tratava de corrigir as pessoas nos seus delitos, mas a lei não tinha poder para salvar o pecador. Então, qual era o ensinamento de Jesus? Ele não ensinava a lei, porque a lei apontava o pecado da pessoa. Mas Jesus, ele procurou formar discípulos para que os discípulos propagassem o seu evangelho, e através do amor e do evangelho, Jesus tiraria a pessoa dos seus delitos, das suas falhas, e a pessoa se tornava um cidadão da terra e também um cidadão do céu. Dupla cidadania. Cidadão dos céus e cidadão da terra. Nós temos conexão com Deus na terra e conexão com Deus no seu plano divino. O amor de Jesus era sem distinção de raça ou credo religioso, mas a pessoa precisava viver de acordo com as suas palavras. Então Jesus não se importava. Quando ele chama Mateus, Mateus cometia delitos ali na cobrança de impostos. Quando ele se encontra com Zaqueu, Zaqueu mesmo disse assim, olha, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu, ele trabalhava com dinheiro público. Então, Jesus não se importava se a pessoa era um ladrão, Jesus não se importava se a pessoa era um mendigo. Jesus chamou os piores homens da sociedade para fazer parte do seu colegiado de discípulos. Ele não chamou homens letrados, homens já prontos com a sociedade. Não, esse homem é pronto para assumir um cargo. Ele foi lá no mar, buscou os pescadores, buscou as pessoas que não tinham, que a sociedade não dava nada para eles. Então, esse amor que nós pregamos aqui, esse amor que nós vivemos entre nós aqui, nessa nossa CIAPED, é um amor sincero, por quê? Porque quando nós servimos a Deus, nós sabemos amar o nosso irmão. Então fez questão de frisar. Então, Jesus fez questão de frisar o seguinte, ele diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos amei. Então, quando o amor, ele é em Deus, e a filosofia é socrática, através de Platão, ele escreve esse amor, que os gregos entendiam que o amor era divino, era um vínculo entre o humano e o divino, agora Jesus, ele traz, então, agora um novo mandamento. Esse novo mandamento que ele diz, ele fala assim, olha, esse mandamento que eu quero para vocês, é que vocês amem uns aos outros. E tem mais, você ama uns aos outros como eu vos amei, e também vós ameis uns aos outros. Mas Jesus não falou assim, ó, você ama aquela pessoa que ele é um cidadão correto, mas aquela pessoa que é uma prostituta, aquele pessoa que é um homossexual, isso você não. Não, senhor. Jesus não deu distinção de pessoas e da sua posição social, nem seu modo de viver. Eu não posso julgar você pelos seus atos, eu tenho que te amar independente de eu te julgar. Os seus atos, quando estão errados, você tem que ver com Deus. Então, independente de você ter o seu erro ou não, eu te amo em Cristo. E você também tem que amar o seu irmão, independente de quem ele é. Ah, mas aquela pessoa não presta para nada. Eu sei, eu também não prestava para nada. Mas agora eu presto porque eu sirvo a Deus. Então, você pode ter os seus defeitos, mas Jesus falou assim, que eu tenho que amar você do jeito que você é. Eu não preciso concordar com os seus pecados, mas também não posso deixar de te amar. Então, eu tenho que amar você, pedir para que Deus o transforme, para que você seja um cidadão do céu e da terra, assim como nós somos também. Agora, é possível viver esse mandamento hoje, neste mundo agitado, turbulento? Então, deixa uma pergunta, é possível viver esse amor hoje? Eu creio que sim. E o que você acha? Porque se eu for pessoas boas, os meus parentes, mas a Bíblia diz que às vezes os inimigos são da própria casa.
Quantas famílias vivem de conflitos internos dentro do seu lar? Esposa, filhos, famílias, às vezes, se desentendendo. Então, muita gente está passiva de sofrer esse desamor aí. Mas Jesus falou que nós temos que amar uns aos outros. E o amor é aquele que perdoa e aquele que tem que ser perdoado. O amor que traz felicidade. Pois não, pastor Hélio, pode falar, por favor. Pastor Expedito, eu, eu diria que o amor de Deus ele é bem difícil para a nossa compreensão humana. Por quê? Porque Deus ele não é apenas um ser que ama. A Bíblia diz que Deus ele é amor, é a personificação do amor. Então por isso que é difícil de entender, né? Trata-se de um amor que não sofre variações, ou seja, não é um amor sentimental. O amor de Deus não varia, não aumenta, não diminui de acordo com as nossas atitudes. Não há nada que nós possamos fazer de bom ou de ruim que possa fazer com que Deus nos ame mais ou nos ame menos. E é justamente esse amor que Deus ele quer implantar em nós através do Espírito Santo. Um amor imutável, um amor incondicional, que só pode ser implantado em nós através do Espírito Santo, através desse relacionamento com Jesus, né? Então é muito importante a gente procurar se esforçar, não apenas um esforço meramente humano, mas numa busca constante de obter uma comunhão plena com o Espírito Santo, porque se não for através dele, nós não teremos essa capacidade de amar os nossos irmãos, independente das circunstâncias, né, sem sofrer essas variações. Quando eu sou ofendido, quando eu sou bem tratado, eu amo mais. Quando eu sou ofendido, eu amo menos. Esse não é um amor ágape, né? É um amor mais voltado para a nossa humanidade, por assim dizer. Obrigado, pastor. Muito bem, pastor Hélio. Muito boas suas palavras. É isto. Entender o amor de Deus não é fácil. Viver o amor de Deus não é difícil. E a Bíblia diz que o amor de Deus nós temos que suportar na fraqueza dos outros. Ou seja, tem que ser um amor que consiga suportar as ofensas que nós recebemos. Que quantas ofensas Cristo recebeu, ele nunca deixou de nos amar. Tantas ofensas ele passou, ele continua nos amando até hoje. O amor traz felicidade. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Então, olha só como que é forte essa passagem das Escrituras. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Agora, se você um dia experimentou o amor de Deus e você não permanece mais no amor de Deus, então, infelizmente, você está no caminho errado. Porque Jesus falou, como o Pai me amou, também eu vos amei. E eu tenho que permanecer no amor de Cristo. Olha, mas eu não aguentei, as provações chegaram, as dificuldades chegaram, eu abandonei tudo. Não. Se você teve um momento de fraqueza, você pode voltar. Se você teve um momento de fraqueza, você não permaneceu no amor de Deus, Deus está pronto para te receber de novo. É só você se reconciliar com Deus e Deus passa a te amar do mesmo jeito. Mas mesmo você afastado dos caminhos do Senhor, Deus te ama. Mas Ele não quer ver o seu mal. Ele quer que você retorne para Ele. Então, o conceito de amar que o Senhor nos recomenda é diferente do modo de vida que a maioria das pessoas vivem, pois não permanece no amor dele. Se eu perguntar aqui, em rede do YouTube, em rede nacional, do Brasil ao Japão, se eu perguntar aqui, quem ama Deus aqui? Poxa, nós vamos encontrar uma meia dúzia de ateus, isso aí é óbvio. Mas a maioria das pessoas do mundo que a gente conversa, todos amam a Deus. Porque amar a Deus, falando é fácil, agora nós temos que amar a Deus na prática de vida. E essa prática de vida é seguir os preceitos dele.
é viver conforme Ele pede que nós vivamos. Então, nós temos que permanecer no amor de Deus e não viver um amor abstrato somente de falar, somente de expressar esse amor, mas os meus atos não condizem com aquilo que eu expresso com a minha boca. Então, esse não é o amor. Se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, olha só. Se eu guardar os mandamentos e permanecer no amor, do mesmo modo que Jesus tem guardado os mandamentos de meu Pai, então ele permanece nesse amor. Então nós temos que permanecer nesse amor. Meus queridos ouvintes do YouTube, nós estamos chegando ao final dessa nossa live. Eu quero desejar para você que está assistindo esse vídeo, que vai assistir esse vídeo, que Deus te abençoe grandemente. Você tenha um excelente sábado, um excelente domingo, e que a sua vida seja uma vida de bênção, de paz, de prosperidade. Se você sente que alguém não te ama, nós estaremos orando por você nas nossas orações, nós vamos orar por todas as pessoas. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Se um dia você entrar no amor verdadeiro de Deus, na prática vivida esse amor, a sua vida vai mudar. Você tem tudo para mudar de vida, só depende da sua decisão. Deus é amor, Deus te ama, independente de quem você é. A única coisa que Deus não te perdoa são os seus pecados se você não se achegar a Ele. Mas se você confessar os seus pecados para Ele, Ele te ama, assim como ama a mim, ama a todos nós. Então, entre nos caminhos do Senhor, permaneça nesse amor, vive esse amor de Cristo, e se você tem o seu coração duro em relação a alguém que você precisa perdoar e não consegue amar, Deus é o caminho. Deus vai te abrir o seu coração, você vai ser feliz, porque quem ama é feliz, quem ama perdoa, quem ama suporta. Um forte abraço, Deus te abençoe, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.